dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 13. Todos já acharam? Vamos ler com aquele seu santo bom espírito. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. E uma das mulheres que nos ouviu era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho para um grupo de mulheres, né? E o que vai acontecer é que o Senhor abriu o coração de uma dessas mulheres, né? E o nome dela era Lídia. O Senhor abriu o coração dela e ela se atentou para as palavras do apóstolo Paulo. E isso nos mostra, irmãos, qual que é o problema do ser humano. Qual que é o problema do ser humano? É que ele precisa de um novo coração para caminhar com Deus. Glória a Deus. O problema do ser humano, irmãos, é que Deus precisa abrir o coração dele. Ele possui um coração fechado para as coisas de Deus. Não há nenhuma parte do coração do ser humano que se atenta para as coisas de Deus, né? O coração dele é totalmente fechado, né? Se nós pudéssemos comparar o coração do ser humano com uma cebola, né, irmãos, as pessoas achariam que lá no fundo o ser humano ama a Deus. Não, irmão, se o coração do ser humano fosse uma cebola, você poderia arrancar as camadas e não ia sobrar nada ali que ame a Deus. Não ia sobrar nada ali que queira Deus. O ser humano precisa de um novo coração. Ele precisa, irmãos, que Deus abra o seu coração para que ele possa honrar a Deus, para que ele possa crer em Deus, para que ele possa verdadeiramente estar na presença de Deus da maneira que ele deve estar e foi criado para estar. Glória a Deus. Né? E quando a igreja não entende isso, irmãos, a igreja começa a aplicar métodos humanos, né, na pregação do evangelho. Né? No mundo, quando a gente tem algum problema, o mundo dá dicas de como resolver o problema. Né? O mundo vai dizer: você está desempregado? O mundo vai dar dicas: você precisa se qualificar, você precisa estudar. Você está acima do peso? Você precisa fazer uma dieta, emagrecer. Você está com baixa autoestima, né? Então você precisa valorizar a si mesmo, você precisa se valorizar, você precisa se enxergar como alguém importante, sabe? E a igreja, quando ela vê o problema do pecador, que é ele ter um coração fechado para as coisas de Deus, né, irmãos, que é o fato dele não ter um coração que ame a Deus, a igreja também começa a dar dica para os pecadores. A igreja começa a dizer: não, você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir o seu coração para o Senhor, né? Você precisa dar o primeiro passo para o Senhor, né? O Senhor quer mudar a tua vida, mas você precisa abrir o seu coração, você precisa crer em Jesus Cristo, né, irmãos? A igreja começa a fazer o mesmo conceito do mundo. A igreja olha o problema e a igreja, sem consultar a palavra de Deus, começa a dar dicas de como resolver o problema do pecador. Santo Senhor. Irmãos, e a palavra de Deus nos mostra que o pecador não pode abrir o seu próprio coração. Glória a Deus. Não podemos abrir o nosso próprio coração. Né? Nós temos um pecador, ele tem um coração que ele não quer a Deus, ele não ama a Deus.
De si mesmo ele não pode abrir o seu coração, e outra pessoa também não pode abrir o seu coração. Glória a Deus. Por isso que a salvação, irmãos, é uma obra sobrenatural de Deus. É somente Deus que pode abrir o coração. Glória a Deus. Somente Deus, irmãos, pode dar um novo coração para que nós venhamos amar a Deus, para que nós venhamos honrar a Deus, para que nós venhamos verdadeiramente glorificá-lo, né? E quando nós não entendemos isso, irmãos, quando nós não entendemos isso, quando a igreja acha que ela abriu o seu coração para o Senhor, posteriormente ela também começa a achar que é ela que se mantém de pé na presença do Senhor. Quando a igreja não entende, irmãos, que é Deus que move, que é Deus que dá um novo coração, né, irmãos, que é uma obra sobrenatural de Deus, que depende de Deus, sabe? Os crentes começam a achar, né, irmãos, que são eles mesmos que se esforçam. São eles que fazem as coisas acontecer, né, irmãos? São eles que estão congregando, são eles que escolheram a igreja certa, né, irmãos? São eles que são dedicados, são eles que são bons, sabe, irmãos? A igreja começa a colocar o homem simplesmente no centro de tudo. É por isso que hoje as pessoas nem sabem mais o que significa graça, irmãos. Graça hoje em dia virou placa da igreja. Não, porque Deus preparou a gente para congregar nessa graça maravilhosa, e hoje você está aqui dentro dessa graça aqui, e Deus, não, graça virou a placa da igreja, graça virou o CNPJ, né, irmãos? Graça agora virou marca. Por quê? Porque o ser humano está tão no centro do culto, né, irmãos? O culto agora é tão centrado nas pessoas que as pessoas não fazem nem ideia mais do que é graça. Glória a Deus. Né, irmãos? E graça é graça mesmo, é favor imerecido. É você receber aquilo que você não merece. Glória a Deus, Senhor. Né? É Deus nos dando, irmãos, por misericórdia, aquilo que nós nunca poderíamos alcançar por nós mesmos. Glória a Deus, Senhor. Né? Graça, irmãos, é Deus nos dando um novo coração, quando nós nunca poderíamos abrir o nosso próprio coração. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É Deus nos movendo, sabe? Isso é graça. E esse conceito de graça está se perdendo, irmãos. A igreja mais, ela não sabe mais o que é graça. E se ela não sabe mais o que é graça, quando ela olha para Jesus Cristo naquela cruz, irmãos, ela não faz a menor ideia do que aquilo representa, do que aquilo significa. Né? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, mas ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que se esforça, ela é uma pessoa dedicada, né? Ela é uma pessoa, Jesus Cristo morreu na cruz, mas né, foi mais assim para os perdidos, né? Ela é uma pessoa boa, mas não tem sentido para ela Jesus Cristo morrer naquela cruz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela mostra como todas as pessoas são. Todas as pessoas têm o seu coração fechado para as coisas de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Todo mundo precisa de um milagre para nascer de novo. Glória a Deus. Todo mundo precisa de um milagre, irmãos, para se converter. Não tem ninguém que nasce convertido. Não tem ninguém que nasce numa condição melhor. Né, irmãos? Então, ou nós somos um perdido religioso dentro da igreja, ou nós somos um perdido no mundo. Né, irmãos? Mas não existe outra condição para nós estarmos, até que Deus venha e Deus opere dentro de nós, que Deus nos mova e Deus faça um milagre dentro de nós. Glória a Deus, Senhor. Então o texto bíblico é bem claro: não existe novo nascimento se Deus não nos der um novo coração. Glória a Deus. Não existe novo nascimento, irmãos, se Deus não abrir o nosso coração. Mas hoje em dia, irmãos, os pregadores estão pregando, não está congregando, então está salvo, está frequentando o culto, então está salvo, né? Está na igreja verdadeira, né? Então está salvo, né, irmãos? E isso é um grande problema, irmãos, porque nós não podemos alcançar um milagre, irmãos, através do nosso esforço, através da nossa capacidade. Não podemos alcançar o milagre, irmãos, estando na melhor igreja do mundo. Não podemos. Depende de Deus nos dar um novo coração, irmãos. Glória a Deus. Depende de Deus abrir o nosso coração para que nós venhamos amá-lo, para que nós venhamos honrá-lo,
para que nós venhamos a glorificá-lo, né? E o fato dos crentes não entenderem esse tipo de coisa, irmãos, faz com que eles sejam arrogantes, faz com que eles sejam soberbos, faz com que eles sejam orgulhosos, porque eles acham que se eles estão de pé, eles estão de pé porque eles escolheram estar de pé, porque eles são bons, eles são dedicados, né? Por isso que hoje em dia, muitas vezes, nós temos tantos testemunhos, né? Aonde aquele que está testemunhando, sabe, ele é mais exaltado do que Deus, né? Onde ele vai dizer, não, é porque Deus falou comigo, e Deus falou para mim, vai lá meu servo, e faz isso, e faz aquilo outro, e eu fiz, e Deus falando comigo, e Deus me usou, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu isso, e eu aquilo, né, irmãos? E quando a gente, aqueles que estão na igreja ouvindo o testemunho, estão pensando, nossa, mas como esse irmão é usado, meu Deus, mas como Deus fala com esse irmão, nossa, mas eu preciso chamar esse irmão para orar lá em casa, sabe, irmãos, por quê? Porque eles são orgulhosos, irmãos, eles não sentem, os crentes hoje, se for só para agradecer a Deus, sabe, muitos nem querem agradecer. Se for só para glorificar a Deus, não, agradeço a Deus, irmandade, porque um vizinho estava passando dificuldade e Deus foi lá e Deus fez a obra. Não, se for só para agradecer a Deus, não tem graça nenhuma. Se for só para glorificar a Deus, não tem graça nenhuma. Tem que dizer que, né, Ele foi, Ele fez, e Deus falou com Ele, e Ele colocou a mão, e não tem que falar que foi Ele que foi usado por Deus. Sabe, irmãos, por que essas coisas acontecem? Né, irmãos? Porque os crentes hoje em dia estão arrogantes, estão orgulhosos, estão presunçosos, eles não entendem que tinha um coração caído e condenado, e que foi Deus que abriu o seu coração, que foi Deus que moveu o seu coração, né, irmãos? Então, como eles acham que veio deles, que é eles que estão fazendo as coisas acontecerem, né? Quando a palavra de Deus nos diz que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade, mas como eles acham que são eles que estão fazendo as coisas acontecer, né, irmãos, eles se tornaram arrogantes, soberbos, eles estão se vangloriando, né, irmãos, do quanto eles são usados por Deus, quando eles deveriam se vangloriar em Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, estão se vangloriando da placa da igreja, do CNPJ da igreja, né, irmãos, quando a placa da igreja, quando o templo deveria ser apenas o espaço físico, aonde a gente se reúne. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, aonde a gente deveria estar no espaço físico para glorificar a Deus, e a gente deixa de glorificar a Deus e começa a glorificar o espaço físico, as paredes, a marca, a instituição, né, irmãos? E isso tem sido porque as pessoas não entendem quais eram a sua condição, né, irmãos? A condição é, nós temos um coração que não quer a Deus, nós temos um coração que não ama a Deus, né, irmãos? Que nós temos um coração totalmente fechado para as coisas de Deus. Algumas pessoas vão dizer, né, irmãos, quando diz aqui, ó, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Deus abriu o coração de Lídia, né? Mas algumas pessoas vão dizer, não é que Deus abriu o coração de Lídia. Sabe, é que Lídia era uma mulher temente a Deus, então ela tinha uma predisposição assim para ouvir as coisas de Deus. Então, quando o texto diz que Deus abriu o coração dela, é que na verdade foi ela que abriu o seu próprio coração. Não, irmãos, o que o texto diz é exatamente o que é, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? A gente não pode dizer que o texto diz uma coisa que o texto não diz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o texto bíblico ele é inspirado, irmãos, ele não tem erros. Se o texto bíblico está dizendo que Deus abriu o coração de Lídia, Deus abriu o coração de Lídia, irmãos. Não foi ela própria que abriu o seu próprio coração. Glória a Deus. O texto bíblico é inspirado, e o problema é que as pessoas hoje em dia nem sabem mais o que é inspiração. As pessoas vão dizer, não, irmãos, Deus me deu um hino. Deus me deu um hino. Sabe, irmãos, elas estão comparando escrever um hino com a inspiração da Bíblia. Não, irmãos, inspirado é só a Bíblia. Glória a Deus, Senhor. Só a Bíblia. Se você escrever um hino, você pega o seu hino e você compara com o texto bíblico inspirado, porque só o texto bíblico é inspirado. Glória a Deus. Né, irmão? Se tiver condizente com o texto bíblico inspirado, então é Bíblia.
Agora, se não tiver condizente, aí é lixo. Você joga fora. Né, irmãos? Mas inspirado é só a palavra de Deus. E as pessoas estão vindo com um monte de palavra inspirada fora a palavra de Deus, irmãos. Fora a palavra de Deus. Né, irmãos? Por isso que hoje em dia as pessoas vão na igreja, né, irmãos? E o pregador está falando para elas: ó, pega a sua parte, porque eu já peguei minha parte, e você pega a sua parte. Sabe, irmãos, como que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia serve para nós. Como que nós estamos ouvindo a exortação da palavra de Deus e apenas uma parte da palavra de Deus serve para nós? Glória a Deus. Né, irmão? Se toda a palavra de Deus serve para nós, se você está ouvindo uma exortação da palavra de Deus, deve ser tudo para você. Glória a Deus. Mas se apenas uma parte é para você, é porque você já não está ouvindo mais sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se fosse palavra de Deus, tudo seria para você. Do começo ao fim, tudo seria para você. Glória a Deus. Né, irmãos? Então há um coração fechado para as coisas de Deus. Porque há um coração fechado para as coisas de Deus, irmãos, o ser humano, sabe, corrompido, ele tenta modificar o evangelho, e ele tenta fazer, né, irmãos, com que mais pessoas fiquem agregadas dentro da igreja e se sintam salvas quando elas ainda estão com o seu coração fechado para as coisas de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas o texto bíblico vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia. Né, irmãos? E o texto bíblico, antes de dizer que Deus abriu o coração de Lídia, o texto bíblico vai dizer, irmãos, que Lídia era temente a Deus. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia. Né, irmãos? Não basta ser temente a Deus, não basta. Né, irmãos? Quantas pessoas nós conhecemos que são tementes a Deus? Quantas pessoas nós vemos que não xingam, não fala palavrão, congrega, não perde um culto, louva, ora, ouve a palavra, né, irmãos? São zelosas, são dedicadas, são tementes a Deus. Quanto nós não conhecemos que são tementes a Deus, irmãos? Mas ser temente a Deus não basta. Porque se ser temente a Deus bastasse, Deus não precisava abrir o coração de Lídia, deixava ela assim mesmo. Já era temente a Deus, para que abrir o coração de alguém que é temente a Deus? Não, irmãos, mas não basta nós sermos religiosos, irmãos. Não basta nós sermos dedicados, não basta nós sermos esforçados, não basta, irmãos, nós sermos comprometidos, não basta a gente não falar palavrão, sabe, irmãos, é preciso que Deus abra o nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Porque o milagre, a conversão, o novo nascimento só acontece, irmãos, mediante uma obra sobrenatural de Deus. Quando Deus nos dá um novo coração, né, irmãos? Quando Deus abre o nosso coração para que verdadeiramente venhamos honrá-lo, para que verdadeiramente venhamos glorificá-lo. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, Lídia era temente a Deus, mas ser temente a Deus não basta. E é por isso, irmãos, que a religiosidade é tão perigosa. Porque as pessoas acreditam que por serem esforçadas serão salvas. As pessoas acreditam que porque elas são dedicadas serão salvas. Elas acreditam porque estão na igreja a mais correta, a mais certa, a mais perfeita, que serão salvas. Sabe, irmãos, não serão, irmãos. Porque ser temente a Deus não basta. É preciso de um novo coração para as coisas de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? O que aconteceu quando Lídia recebeu um novo coração? Quando Deus lhe abriu o coração, o que aconteceu com Lídia? Né? E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Né, irmãos? Ela recebeu um novo coração, e quando ela recebeu um novo coração, ela se atentou para a mensagem pregada por Paulo. Né, irmãos? Ela se atentou para o Evangelho, se atentou para a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Quando Deus nos dá um novo coração, né? Quando nós temos um coração movido por Deus, o que acontece, irmãos, é que nós nos atentamos para aquilo que a Bíblia fala. Glória a Deus. Nos atentamos para o Evangelho, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Quantas pessoas querem ouvir tudo dentro da igreja, menos o Evangelho? Glória a Deus. Né, irmãos? Elas querem ouvir sobre o carro, elas querem ouvir sobre a casa, elas querem ouvir sobre os problemas financeiros, elas querem ouvir sobre as dificuldades, elas querem ouvir sobre tudo, mas elas não querem ouvir sobre o Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Se elas ouvirem uma pregação somente sobre Jesus Cristo,
somente sobre o Salvador, somente sobre o Evangelho, elas vão dizer: não, mas puxa vida, Deus não falou hoje. Esperava uma resposta para saber se Deus vai resolver meu problema, se não vai, precisava viajar, eu queria consultar Deus se é para viajar ou não, Deus não falou nada. Né? Mas quando Deus abre o nosso coração, nós nos atentamos para o Evangelho, nós nos atentamos para a sua palavra. Né? Os crentes hoje não querem saber de Bíblia, irmãos. Os crentes hoje são analfabetos de Bíblia. Os pregadores hoje, irmãos, eles abrem um capítulo da Bíblia, eles pregam tudo, menos o texto bíblico. E as pessoas ainda chamam isso de palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Quando Deus abre o nosso coração, irmãos, nós nos atentamos para a Bíblia, nós nos atentamos para o Evangelho. Nós não nos atentamos para outras coisas fora do Evangelho. Glória a Deus, Senhor. E muitas vezes as pessoas vão dizer: não, mas lá na minha igreja lá na minha igreja lá prega sobre o carro, lá na minha igreja lá prega sobre a casa, lá na minha igreja lá prega sobre a solução dos problemas, mas prega o Evangelho também. Sabe, irmãos, o Evangelho não é Jesus mais alguma coisa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o Evangelho não é sobre salvação e sobre carro e casa também. Não, irmãos, o Evangelho é Jesus. E se Jesus não é suficiente para você, sabe, não é no Evangelho que você crê. Você nunca teve o coração aberto por Deus. Você nunca teve um coração novo dado por Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque Jesus Cristo é suficiente na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. E quando nós temos um coração dado por Deus, sabe, é somente a isso que nós nos atentamos. Glória a Deus, Senhor. Não nos atentamos para Jesus e as coisas desse mundo, nos atentamos para Jesus, sabe, e nos sentimos confortáveis com dinheiro no bolso. Jesus, não, irmãos, é só Jesus. Glória a Deus. Ele é a nossa alegria, Glória a Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é preciso, irmãos, que nós temos um novo coração. Se Deus abriu o nosso coração, é preciso que nós estejamos focados. Glória a Deus. Né, irmãos? Focados, não é Jesus e outras coisas. Não, irmãos, não é as coisas desse mundo e o Evangelho também. Não, irmãos, é só o Evangelho, irmãos. Glória a Deus, Senhor. É só o Evangelho. Né? Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregou essa mensagem, ele pregou o Evangelho, né? Ele pregou para um grupo de mulheres, né, irmãos? Algumas mulheres, tinha várias mulheres ali. Quantas tiveram o seu coração aberto por Jesus Cristo? Glória a Deus. Quantas Deus abriu o seu coração? Quantas receberam um novo coração? Glória a Deus. Apenas uma, apenas Lídia. Glória a Deus. Né, irmãos? O problema da igreja hoje é que a igreja hoje se preocupa com quantidade. Glória a Deus. Né, irmãos? A igreja se preocupa com números. A igreja hoje se preocupa com crescimento. Né, irmãos? A igreja se preocupa com arrecadar dinheiro. E para arrecadar dinheiro tem que ter muitas pessoas. Né? Mas a mensagem não é boa, irmãos, para agregar grande número de pessoas. Glória a Deus. A mensagem não é boa para isso, irmãos. O Evangelho, irmãos, não é bom para chamar multidões. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? A mensagem ela vai mover poucos corações. Glória a Deus. Porque o caminho largo, a estrada larga, a porta larga, sabe, anda mais gente por lá, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Então é por isso que a igreja tem adaptado tanto o Evangelho. Né? É por isso que a igreja muda o Evangelho, joga o Evangelho na lata do lixo. Né, irmãos? Deforma o Evangelho tudinho e ainda vai chamar isso de pãozinho quente que cai do céu. Né, irmão? Nós estamos lendo uma palavra que foi escrita há 2000 anos. O que nós precisamos, irmãos, é dessa palavra aqui que foi escrita há mais de 2000 anos. Não é de um pãozinho novo que cai do céu. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E esse é um grande problema dentro das igrejas, irmãos. Elas dão valor ao novo, mas o novo não é bíblico. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós precisamos da palavra revelada, que está aqui nas nossas mãos. Né, irmãos? Quantas pessoas jogam a Bíblia fora para ficar com sonhos, visões, revelações, né, irmãos? Tudo isso, irmãos, é para aquele que não teve um coração aberto. Glória a Deus. Tudo isso é para aquele, irmãos, que tem um coração fechado para as coisas de Deus. Nós, se tivermos um coração novo, irmãos, nós vamos fazer como Lídia. Nós vamos nos atentar
para a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Lídia se atentou para a verdade da palavra de Deus, e o que vai acontecer posteriormente? Ela foi batizada. Depois de batizada, bem como os de sua casa, né? Ela foi batizada. Sabe, muitos crentes hoje nem querem se batizar, nem querem se batizar, sabe, porque eles acham que não, deixa eu pecar mais um pouco, deixa eu aproveitar o mundo mais um pouco, depois eu batizo, sabe, eles não querem evidenciar aquilo que verdadeiramente não são. Santo Senhor. Né, irmãos, quando Lídia se atentou para a verdade da palavra de Deus, sabe, ela quis ser batizada. Não precisa ser batizada, sabe, porque eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo coração, sabe, eu estou pronto para caminhar nessa minha nova vida. Glória a Deus. Né, irmãos, é por isso que o crente se batiza, né? E não apenas dela se batizou, mas os da sua casa. Isso mostra, irmãos, que ela levou a verdade da palavra de Deus para dentro da sua casa. Glória a Deus. Né, irmãos, que ela falou da palavra de Deus para os familiares que estavam dentro da sua casa. Né, irmãos, que ela foi instrumento de Deus para que Deus abrisse o coração dos familiares dela. Glória a Deus. Quantos crentes hoje, irmãos, ao invés de eles serem instrumentos de conversão, sabe, eles são instrumentos de escândalo. Glória a Deus, Senhor. Né? A família dele olha para ele e fala: meu Deus do céu, isso aí vai na igreja, olha aí, ó, escândalo aí, tem essas atitudes. Se for para ir na igreja desse jeito aí, eu não vou na igreja não, eu fico lá no bar mesmo, lá pelo menos o que é isso? Caminhar com Deus é isso aí. Sabe, irmãos, se nós tivermos um novo coração, irmãos, né? Se nós recebemos um novo coração, nós vamos ser como Lídia, irmãos. Nós vamos falar da palavra de Deus para os nossos familiares, e eles vão ver a mudança em nós. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Eles têm que ver a mudança em nós. É isso que acontece quando nós recebemos um novo coração. Glória a Deus. E o que vai acontecer depois é que Lídia pediu para que Paulo se hospedasse na casa dela. Né, irmãos, vai dizer que: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e assim nos convenceu. Né, aqueles que tiveram um novo coração, aqueles que tiveram um coração aberto por Deus, né, irmãos, eles gostam de ficar junto com outras pessoas que também tiveram o seu coração aberto por Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por quê? Porque nós nos sentimos bem, irmãos, com pessoas que também tiveram o seu coração aberto por Deus. Glória a Deus. Quando nós estamos junto com pessoas que não têm um coração dado por Deus, e a gente vê aquelas pessoas fazendo coisas que desonram a Deus, coisas que não glorificam a Deus, sabe, irmão, nós nos sentimos sujos junto com Ele, irmãos. Santo Senhor. Nós nos sentimos mal. Mas quando nós temos um coração, um novo coração, e nós estamos com pessoas que também receberam um novo coração, sabe, irmão, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos alegres, porque nós partilhamos da mesma fé, nós partilhamos da mesma comunhão. Né, irmãos, quantos crentes, né, irmãos, gostam de andar com gente que desonra a Deus? Santo Senhor. Quantos crentes gostam de andar com gente, irmãos, que vive dando escândalo nas coisas de Deus, irmãos? Glória a Deus. Como que pode ser condizente, irmãos? Como que a gente pode ter comunhão, irmãos? E estar sempre junto de pessoas que não tiveram um coração aberto por Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? Lídia, irmãos, Lídia queria que Paulo se hospedasse na sua casa, porque Paulo na sua casa, irmãos, poderia acrescentar ainda mais a sua fé. Glória a Deus, Senhor. Nós gostamos de andar com aqueles que são mais crentes do que nós, irmãos, porque nós crescemos espiritualmente estando junto com eles, e nós podemos falar das coisas de Deus, podemos compartilhar das coisas de Deus, podemos crescer espiritualmente. É por isso que nós como igreja se reunimos, irmãos, e é por isso que nós como igreja devemos nos reunir. Glória a Deus. Por que nós não podemos ser crentes sozinhos lá na nossa casa lá? Porque junto com outras pessoas que tiveram um novo coração, sabe, irmãos, nós podemos conhecer mais a Deus. Glória a Deus, Senhor. Podemos crescer mais espiritualmente. Glória a Deus. Né, irmãos? Podemos progredir espiritualmente. Glória a Sabe, irmãos, esse era Lídia. É por isso que a igreja se reúne, por isso que a igreja está junto, por isso que a igreja é um corpo, porque ela junta, irmãos. Ela mostra quem Deus é. Né, irmãos? Conseguimos compreender Deus de uma maneira um pouco melhor.
plenamente, irmãos, a gente vai passar uma eternidade inteira, a gente nunca vai conhecer, mas há sempre um sentimento de querer conhecer mais a Deus, e a vida inteira nós o conheceremos, e sempre vai haver mais do que conhecer. Sabe, irmão, nunca está bom. O crente nunca diz, não, eu já sei, já conheço, eu já conheço a palavra de Deus, eu posso ficar em casa agora. Não, mas há sempre mais você aprender. Há sempre alegria em estarmos ouvindo, mesmo aquilo que a gente já sabe. Glória a Deus. Né, irmão? Sempre tem que haver essa alegria. Por isso que Lídia queria que Paulo se hospedasse na sua casa. Né, irmãos? E esse desejo deve estar dentro do nosso coração também. Né? A palavra de Deus deixa bem claro. Deus abriu o coração de Lídia para que ela se apegasse à palavra de Deus. Irmãos, Deus precisa abrir o nosso coração cada dia mais, para que nós venhamos a nos apegar à sua palavra. Se não é Deus abrir o nosso coração, irmãos, nós nunca nos atentaremos à sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E se apegar à palavra não é somente conhecer a palavra, irmãos, é aplicar ela na nossa vida. Glória a Deus. Né? É saber, então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando as coisas estão fora do controle, sabe, irmãos, a gente não está desesperado. Né, irmãos? Por quê? Porque a gente sabe que Deus está no controle e a gente está aplicando isso na nossa vida cotidiana. Glória a Deus. Né, irmão? Não é somente conhecimento teórico da boca para fora. Porque conhecimento teórico da boca para fora tem um monte de crente que tem. Glória a Deus. Né, irmãos? Tem um monte de crente que você pode perguntar um monte de coisa da Bíblia para ele e ele vai te responder. Mas na vida prática dele não funciona. Glória a Deus. Por que na vida prática dele não funciona? Porque não teve um novo coração, irmãos. Não teve um coração aberto para verdadeiramente receber a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E quando nós temos o nosso coração aberto por Deus, nós enxergamos essa grandiosidade, nós pregamos essa grandiosidade, proclamamos ela para os nossos familiares, para aqueles que estão à nossa volta, irmãos, nós entendemos que nós não somos nada e quem merece ser exaltado é Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, que o simples, se nós nos esforçamos, porque Deus é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Nós entendemos, irmãos, que se saímos do engano, saímos do eu, não é porque nós somos bons, é porque foi Deus que pela sua misericórdia despejou essa graça sobre nós. Glória a Deus. Né, irmãos? No verdadeiro culto a Deus, no verdadeiro entendimento, só Deus é glorificado. Glória a Deus, Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com placa de igreja, irmãos, um CNPJ. Né, irmãos? Quando nós entendemos que recebemos um novo coração, sabe, a gente se pergunta, mas por que eu, meu Deus? Por que eu? Eu estava perdido, eu estava condenado, mas por que eu? Não havia nada em mim. E por que Deus escolheu eu? Por que não outras pessoas? Sabe, irmãos, a gente não vai perguntar para Deus por que Ele não move todo mundo. A gente vai perguntar para Deus por que eu? Por que Deus me moveu? Sabe, por que Deus me tirou do engano? Por que Deus me tirou da mentira? Por que Deus me iluminou? Sabe, eu estava perdido, estava condenado. Sabe, irmãos, isso é graça. Graça é a gente entender que a gente não merece. E mesmo assim Deus veio, nos moveu, nos chamou. Sabe, não apenas nos chamou, mas nos mantém de pé, operando em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.